Tudo bem com você? Como é que foi seu dia ontem? Seu dia ontem foi bom? De vez em quando eu volto a algumas perguntas que a gente faz para fazer a gente refletir, né? E não perder o foco. Meu medo é a gente perder o foco, perder o caminho, né? E a gente tem a ideia de repetir e de falar com vocês sobre aquilo que a gente precisa fazer essencialmente e não perder o foco. Então, hoje eu vou perguntar para você de novo, como é que foi o seu dia ontem? Seu dia foi bom? Para quem está entrando na sala 57 hoje pela primeira vez, eu eventualmente volto e faço essa pergunta. Seu dia foi bom ontem? Porque nós aqui só compreendemos que o nosso dia é bom quando nós pregamos o Evangelho. Quando nós falamos de Jesus para alguém. Mas, pastor, não tem nem um dia que a gente não pode tirar férias, não tem nenhum dia que a gente pode descansar e não falar de Jesus para alguém. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Tem algum dia nessa vida que Jesus deixou de trabalhar por você? Se Jesus deixasse, irmãos, de interceder um dia por nós estaríamos perdidos. Entende isso, não? Se ele deixasse de interceder por nós um dia apenas, nós estaríamos perdidos. Então, nós não podemos deixar de trabalhar para ele. Aí alguém vai dizer assim, nossa, pastor, a exigência do reino é muito grande, né? A exigência do reino de Deus é muito grande. Pregar todo dia. Quando você, quando você pensa assim, é porque você tem a pregação como uma tarefa, como uma obrigação. Como uma obrigação. Nossa, pastor, pregar o evangelho todo dia. Rapaz, não vou ter descanso nem um dia. Essa exigência é muito alta. Se porventura esse pensamento passar na cabeça da gente, é porque nós estamos pensando o evangelho como uma obrigação. E como é que é pregar o evangelho então, pastor? Para quem tem um coração regenerado pelo Espírito Santo, queridos, pregar o evangelho é uma necessidade, não é uma obrigação. É diferente, entendeu? Dá para você entender a diferença? Fazer algo por obrigação e fazer algo por necessidade. Eu necessito fazer isso. Eu sou obrigado a fazer isso. Quem é regenerado pelo Espírito tem necessidade de pregar o Evangelho todo dia. Vamos tentar fazer a diferença. Você já comeu uma comida que você não gosta, mas tinha que comer? Porque ela é necessária, não é? Comida você precisa daquela comida lá, mas você não gosta, né? Você não gosta. Aí você diz assim, ó, eu não gosto, mas vou comer esse negócio aqui porque eu sei que eu tenho necessidade do meu corpo nisso. Você come, mas come assim, sem vontade, né? Você come porque seu corpo precisa daquilo. Você já comeu uma comida que você gosta? Já? Quando você come uma comida que você gosta, você sente vontade de comer.
E você olha para aquela comida e diz, eu quero comer esse negócio. Porque você gosta disso. Um coração regenerado, queridos, olha para a pregação do Evangelho como uma comida que ele gosta. Ele tem vontade de comer. Não é obrigação. Não é só porque aquela comida faz bem. Eu tenho vontade de comer. Vontade. Por isso a exigência não é alta. Por isso a exigência não é alta. Porque quem tem esta vontade dentro de si de pregar o Evangelho, ele faz porque gosta. Ele faz porque tem um impulso dentro dele dizendo, seu estilo de vida é esse. Seu estilo de vida é esse. Aí quem tem esta vontade tem necessidade. O primeiro impulso de um coração regenerado é levar outros ao Salvador. É isto que a gente procura aqui, irmãos. É a missão como estilo de vida, um impulso, não uma obrigação. Não algo que eu tenho que fazer apenas. Não, eu amo isso. É nesse lugar que a gente quer chegar para nós cumprirmos Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20 da forma mais precisa possível. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumprir esta missão da forma mais precisa é quando eu faço o meu discipulado por impulso, por vontade, por necessidade de fazer. E quando é assim, a gente faz todo dia. E essa seja a nossa experiência, né, irmãos? E essa seja a nossa experiência. Vamos orar? Eterno e bondoso Deus, nós agradecemos pela manhã, pela madrugada, poder acordar agora, despertar o sol na presença de Deus. Só os combatentes que entenderam que é na qualidade do tempo, é na persistência da oração, é no poder da oração no Espírito que nós avançamos, Deus, que nós avançamos. Ontem lutamos contra nós e contra Satanás, saímos arranhados dessa luta, e hoje nós estamos pedindo, Senhor, Jesus, batiza-nos com teu Espírito Santo e regenera todos os ferimentos de ontem e nos faz novas criaturas hoje para uma nova batalha, onde vamos nos arranhar e nos machucar de novo. E por isso temos que voltar aqui amanhã e pedir, Espírito Santo, regenera todas as células que morreram. Cicatriza todos os cortes. Sara todos os ferimentos da luta de ontem, para que eu possa ter condições de lutar hoje. Regenera. A Ti, Espírito Santo, pedimos, controla esta reunião. Controla essa reunião. A gente planejou essa reunião e colocamos este planejamento que já oramos ao Senhor para nos ajudar em Tuas mãos. Faz dela como o Senhor quiser, para que almas sejam ganhas por reino de Deus e vidas sejam transformadas por Jesus Cristo. É no nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Amém e amém. Bom, a lição de hoje vai falar sobre a ideia de Jonas, lembra, né? O medo de Jonas estava relacionado
as características dos ninivitas. Jonas teve medo de ir pregar o evangelho, né? Fugiu disso e Deus foi levando Jonas e ele tentando evitar aquilo, e ele inventou um monte de desculpas para mostrar para o próprio Deus que não era a ideia ir para lá, porque era uma fria pregar numa cidade como aquela, né? Ele correria riscos se ele fosse para aquela cidade pregar o evangelho. Amigos, deixa eu dizer uma coisa para você assim. Se você pensar em pregar o evangelho sem que você corra riscos, essa não é a proposta. Sempre haverá riscos. Sempre. Sempre. De uma ou de outra maneira, você poderá passar por prejuízos de alguma forma. De uma ou outra maneira, nós vamos correr o risco ao pregar o evangelho. Um dos riscos que você corre, e esse é certo, é você ter que alterar o seu estilo comum de vida. Ó, você já vai ter que entrar sabendo disso. Quando a gente se envolve nessa missão atrativa que a gente ensina aqui na sala, você pode ter certeza que acontece algo que você nem vai ter controle sobre isso. É que sua vida jamais será a mesma. A mesma do tipo que eu estou falando assim para você, ó. De sair de casa e de ir para o trabalho, do trabalho voltar para casa, da casa ir para a igreja, e da igreja para casa, e aí você tem eventuais compromissos com a sua família, aniversário de alguém, uma festa de celebração, um encontro para um almoço com os familiares. Essas coisas comuns, elas serão literalmente invadidas pelas variantes previstas e as imprevistas por conta do seu compromisso com o evangelho. Pastor, explica. Então, você tem essa rotina da sua vida, né? Quando você começa a praticar o discipulado, esse discipulado vem para você primeiro, né? Porque a missão começa comigo, dentro de mim, eu recebo o Espírito, então a missão começa comigo. E aí, quando isto acontece, o seu discipulado vem, as pessoas que você discipula vêm para a sua vida. E aí, entre meio a tudo isso que acontece, você vai colocando horários fixos para você atender os discipulados que você faz. Então, já nos horários fixos, você altera o seu fluxo de vida, de vida. E isso é permanente, isso é permanente. Quem tem um coração regenerado tem permanentemente a obra de fazer discípulos como algo que está sempre no retrovisor da vida dele. E aí vem uma outra coisa, as variantes que não estão programadas e que você não tem controle sobre elas. Por exemplo, você está lá no meio do almoço da família e o seu discipulado sofre um acidente. Quando o discipulado é verdadeiro, é poderoso, sabe de quem que ele vai lembrar? É de você. E aí ele vai ligar lá, irmã Delmarina, no meio do almoço com a família. Pastor Wagner, me ajuda bem aqui, eu sofri, e, e você vai ter que se organizar para atender o clamor do seu discipulado. Aí você pensa assim, nossa, pastor, é assim mesmo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse meio-dia lá no almoço com sua família, e um dos filhos que você tem não pôde ir, certo? E acontece algum acidente com o seu filho, e ele liga para você,
dizendo, pai, sofri um acidente, preciso de sua ajuda. O que você faria? Seu filho. E por que você, talvez, enquanto eu estava fazendo a narrativa do seu discipulado ligando para você na hora do almoço da sua família, você pensa assim, puxa vida, vou atender o meu discipulado na hora do almoço da minha família. Não é um acidente, irmãos? É um acidente, não estou falando de outra coisa, é um acidente. Por que a gente pensa assim, nossa, atender o discipulado na hora do almoço da família? E quando eu falei para você que o seu filho se acidentou e eu perguntei o que você faria, não houve a mesma barreira no seu coração. E você diz, não, eu iria atender o meu filho. Por que a gente pensa diferente? Se o discipulado também deve ser um filho. Irmão, o discipulado é seu filho espiritual. Então, por que você atenderia o seu filho de sangue facilmente e teria dificuldade de atender o seu discipulado na hora do almoço da família? Ele é seu filho espiritual. Por isso o amor incondicional, entende? Por isso a gente ensina aqui, irmãos, ó, o amor praticado na missão é o amor incondicional. Por isso, por isso. Jonas deu desculpas para não ir para Nínive. Pastor Adson, a Miriam, ela vai mandar os pedidos de oração aí para o senhor participar da oração intercessora com a gente, tá bom? Pode ser? Miriam, me ajuda aí. Obrigado, viu? Jonas, ele inventou um monte de desculpas para não ir para Nínive. A primeira delas foi dizer que os nínives eram sanguinários. É só você olhar na sua lição aí. Não, eles matam as pessoas, aquela cidade é muito violenta, como é que eu vou pregar o evangelho? Depois ele diz que eles são violentos, né? Não, eles são muito violentos, esse pessoal ali não tem dó de ninguém não, eles chegam junto mesmo e são genocidas, e realmente os ninivitas, eles dizimaram outras nações com muita facilidade. De fato, tudo que Jonas falou sobre os ninivitas era verdade. Eles eram sanguinários, eles eram violentos e também eles eram genocidas. Eu não tenho dúvida de que Jonas estava certo na sua observação quanto à característica daqueles moradores daquela cidade. Mas, irmãos, com toda a prudência, logística necessária, inteligência, não dá para a gente evitar o risco. Não dá para a gente evitar o risco. Nós temos que ser prudente quanto aos riscos. Evitá-los dentro de possibilidades absolutamente adequadas. A gente não quer que nós tenhamos, ao pregar o evangelho, exposições gratuitas em que risco de morte ou de você sofrer algum dano desnecessário aconteça com você. Não estou dizendo isso. Estou dizendo isso. Mas você evitar a todo custo correr de possíveis riscos que você corre por conta de ir e pregar o evangelho, meu amigo, ah, isso aí não tem como evitar plenamente, e nem é a ideia evitar plenamente. Por que não é a ideia evitar plenamente? O risco. Quando a gente olha para Jesus Cristo, que é a nossa referência, Cristo é o nosso modelo de missão, né? Missão prática e missão espiritual, porque Cristo primeiro é ungido pelo Espírito Santo, depois ele sai para a missão. É muito claro, né? Que Jesus foi ungido pelo Espírito e foi para a missão. E é o mesmo processo pelo qual a gente deve passar sempre, todo dia. E ele morreu. Ele morreu. E sabe o que é mais incrível, irmã Delita?
é que quando Jesus foi, ele já sabia que ia morrer. Porque se no meio do caminho ele soubesse que ia ter que morrer por causa da senhora, irmã Lore, eu até entendo que ele pudesse dizer assim, Elô, nossa, eu vou ter que morrer pela Maria Helena Gomes? Não, acredito, eu vou ter que morrer pela Maria Helena. Sério mesmo? Mas ele já saiu para a missão sabendo que ia morrer. E por que que nós, que temos Jesus como nosso modelo, temos medo do risco? Ele já está no pacote. Risco de ser rejeitado, risco de ser expulso da família, risco de perder a esposa, risco de perder o marido, risco de perder a família, o emprego, risco de perder a própria vida, como muitos já perderam porque pregaram o evangelho. Entende, irmãos? O modelo que é Cristo já indica que essas coisas poderão acontecer. Não se surpreendam, fazem parte do pacote. Então, não vamos dar desculpas. Vamos correr o risco necessário. Bom dia mais uma vez a você que está acompanhando aí a Sala 57 aqui pelo Zoom. Também você que está acompanhando no YouTube. É muito importante relembrar aqui o que o pastor Wagner tem falado, que você compartilhe para que assim a mensagem do Evangelho possa alcançar mais pessoas, para que mais pessoas elas tenham acesso a esse culto na madrugada, para que assim como nós também estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, elas também possam ter essa oportunidade, né? Eu queria trazer um título para a mensagem dessa manhã, que eu escolhi aqui o texto bíblico baseado no livro de Lucas, no capítulo 5. E o título é Uma Ordem, Grandes Bênçãos. Se você quiser anotar aí, anote. Uma Ordem, Grandes Bênçãos. Quando você vai para o livro de Lucas, você percebe que esse mesmo episódio, tá, está registrado também no livro de Mateus e também no livro de Marcos. Porém, é aqui no livro de Lucas que se tem uma ampliação melhor dos fatos e do tema que Jesus vai apresentar. Eu queria fazer uma leitura corrida aqui com você, tá? Se você tem sua Bíblia em mãos aí, acompanhe comigo do verso 1 em diante, e aí nós vamos fazer uma explanação de cada verso, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida. Verso 1, está escrito assim: Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que ele afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Pedro, respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que pudesse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro se prostrou aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Verso 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros.
bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiam. Até aqui. A leitura que a gente faz, se você for analisar, você vai perceber que em cada verso que a gente lê, tem um ensinamento para a sua vida e também para a minha vida. E primeiro ensinamento que nós temos que colocar em nossa mente aqui. Nosso maior objetivo como cristão é estar junto a Cristo para ouvir a sua palavra. Se você der uma olhadinha aí no verso 1, é exatamente isso que está nos mostrando aqui. Uma multidão se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Veja, a popularidade de Jesus estava crescendo grandemente. Jesus estava sendo conhecido por muitas pessoas porque ele não trazia uma mensagem comum. A mensagem de Jesus era uma mensagem extraordinária. A palavra de Deus diz aqui no verso 1 que uma multidão se juntava para ouvir a palavra de Deus. Interessante que o texto aqui não me diz que eles se juntaram para ouvir a palavra de Cristo. O texto bíblico me apresenta que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Aqui está o segredo para a nossa vida. É não acharmos que somos autossuficientes, porque temos conhecimentos bíblicos, porque entendemos da Bíblia Sagrada e achamos que podemos pregar e achamos que podemos evangelizar. Amigo, aqui nós aprendemos algo extraordinário com Cristo. Ele pregava a palavra dele. Não, aliás, não dele, mas a palavra de Deus. Cristo nunca usou a sua influência para chamar atenção para ele, mas sim para exaltar o Pai. É interessante que quando você vai para o verso 2, você vai perceber que enquanto Jesus está pregando, enquanto Jesus está trabalhando, enquanto Jesus está proclamando o evangelho, enquanto Jesus está disseminando a palavra, ele está de olho nos barcos. Ele está de olho em quem está ali na orla da praia. Jesus nos vê enquanto trabalhamos. Enquanto Pedro está ali desembarcando, lavando as redes, Jesus está pregando, Jesus está proclamando a mensagem, mas está atentamente olhando para Pedro, olhando para os seus companheiros. Já aconteceu com você de achar que Deus não te vê? De que Jesus não te enxerga? Já aconteceu com você estar passando por alguma dificuldade e às vezes você fala assim: puxa vida, por que que Deus não me vê? Por que que Deus não responde? Por que que Deus não me enxerga? É muito interessante essas indagações, nossa, como ser humano, como adoradores. O maior problema de você e de mim não são os problemas que nós passamos, não são as lutas que nós enfrentamos, mas é o aparente silêncio de Deus. Parece que Deus não nos ouve, parece que Deus não responde. Veja, eu estou aqui usando o verbo parecer, porque só parece. E por quê? Porque muitas vezes nós estamos afastados. Interessante que Billy Graham ele vai dizer, quando o ser humano acha que Deus está longe dele, adivinha quem é que se afastou? Enquanto os discípulos estão desembarcando, lavando as redes, e enquanto Jesus está proclamando o evangelho, Jesus está de olho, Jesus está observando. E Jesus observa que depois
que eles voltaram cedinho, não apanharam nada, não pescaram nada. Isso, o próprio verso 2, na parte B, nos mostra. O que nós entendemos com isso? Que mesmo depois de um fracasso, não podemos desistir de sonhar. Às vezes, as desilusões, os fracassos que nós enfrentamos não nos definem. É apenas um estágio na nossa vida para que nós possamos melhorar. Os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos muitas vezes são as oportunidades de Deus para enobrecer o nosso caráter, pois talvez de uma outra forma a gente não conseguiria crescer. Os discípulos estão lavando as redes, um aparente fracasso, não pescaram nada, não conseguiram pescar nada. Interessante que Jesus ele vê alguns barcos, mas é no barco de Pedro que ele entra. É no barco de Pedro que ele proclama o evangelho. Eu aprendo com isso. Jesus entrando no barco de Pedro. Uma coisa muito simples. É bom buscar a Deus, mas melhor ainda é aquele a quem Deus busca. Lembra da mulher do poço? Que o pai busca aqueles que são verdadeiros adoradores? É muito bom acordar na madrugada, é muito bom buscar a Deus. Mas já imaginou? Os olhos do Senhor estão sobre você? Já imaginou os olhos do Senhor está buscando você porque você escolheu ele? Jesus entra no barco de Pedro. Jesus pede para Pedro. Pedro permite que Jesus entre no barco dele. Tem uma coisa muito interessante que nós podemos aprender aqui. Cuidado com quem você deixa entrar na sua vida. Dependendo de quem você deixar entrar na tua vida, a tua vida pode melhorar. As boas influências, os bons costumes, as pessoas que têm um pensamento centralizado na palavra de Deus, que o objetivo é alcançar o céu. Mas muitas vezes nós também temos que ter cuidado com as ervas daninhas, com aquelas pessoas que muitas vezes entram na nossa vida e que a gente permite entrar. Cuidado com quem você deixa entrar no seu barco. Pedro aqui permite que Jesus entre e lá na frente você já vai ver o resultado disso. Ah, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu realmente não sei quantos aqui da sala que estão no Zoom ou que estão no YouTube acompanhando essa manhã. Eu não sei quais são as influências que têm entrado na tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se Cristo não entrar na tua embarcação, se Cristo não entrar na tua vida, se Cristo não ocupar o primeiro lugar no púlpito da tua vida, de nada adianta. Não adianta nada correr atrás do vento. Eu posso até elaborar sermões extraordinários, eu posso até ter mesmo o domínio da homilética, eu posso até falar vários idiomas, mas o que adianta se Jesus não estiver na minha embarcação? O que adianta se Jesus não estiver na minha vida? Se ele não dominar a nossa vida? É muito bom buscar a Deus, mas melhor ainda é aquele a quem Deus busca. Lembra quando Satanás apareceu no céu e Deus diz: observasse meu servo Jó? Ah, meu amigo, se Deus faz essa pergunta para Satanás, observasse o meu servo, é porque, na verdade, Deus te observa. Ele vê você. Ele sabe quem é você. Ele sabe das suas frustrações.
Ele sabe das suas angústias. Ele sabe das suas alegrias, das suas tristezas. Ele sabe das suas lágrimas. Ele vê você. Ele te busca para ser um verdadeiro adorador. Ele te busca para ser aquele a quem ele quer, através de você, proclamar o evangelho. Cristo usou o que Pedro tinha para pregar o evangelho. Cristo não vai usar aqui as habilidades de Pedro, a priori. Ele vai usar o que Pedro tinha de mais simples, que era uma embarcação. Talvez aquela embarcação não fosse a mais bela, não fosse a mais bonita, não fosse a mais extraordinária, mas mesmo assim, Cristo usou o que Pedro tinha nas mãos. O que você tem para emprestar para Deus? O que você tem para compartilhar com o Cristo ressurreto? É preciso, primeiro de tudo, falando de objetos ou de qualquer coisa, é preciso termos uma vida devotada ao Senhor. É preciso buscar Ele na beleza da sua santidade. Não adianta muito buscar a Deus aqui na sala 57, quando na verdade é só aqui que a gente busca. Precisamos ter o nosso particular com Deus, com o Eterno. Eu acho interessante essa nova versão que o pastor Wagner tem dado à sala, de depois que ele ora, depois que tem a oração intercessora, ele dá a cada um de nós a oportunidade de refletirmos, de fazermos uma reflexão das nossas ideias e entrarmos na presença do Eterno num particular. E aí ele coloca um fundo musical, quando a gente entra na presença do trono de Deus e, em particular, a gente fala com ele. Assim como Cristo usou o barco de Pedro para pregar, ele também quer usar você. Interessante que você vai perceber que a palavra de Deus sempre foi o centro da vida de Cristo. E é interessante que Jesus, primeiro, ele sobe no barco de Pedro, ele prega a palavra, ele alimenta a multidão com o evangelho, com a palavra de Deus, e depois vira-se para Pedro e diz: vamos pescar. Primeira palavra, primeiro o alimento espiritual, depois o ganha-pão. É isso que está no verso 4. Primeiro, Cristo espalha o evangelho. Primeiro, Cristo alimenta a multidão com pão eterno. Depois se volta para os discípulos, Pedro, e diz: vamos ao largo para pescar. Mas interessante que pescar de dia não era algo normal, não era algo incomum, e às vezes era até impossível naquela região. Mas aqui que vem uma ordem absurda, pescar de dia. Interessante que você vai perceber que os problemas da vida é oportunidade para Deus. Enquanto Pedro diz, no verso 5, para Cristo, que ele trabalhou a noite inteira e não pescaram nada, Cristo, ele não olha para o problema. Ele olha para o mar, a imensidão das águas. Ele sabe o que tem ali embaixo. Os problemas da vida é oportunidade para Deus. Para Pedro, como pescador, e para os seus companheiros, seria impossível. Mas Pedro, ele obedece. Pedro, ele dá uma indagação, mas não questiona a autoridade de Cristo. Crer na palavra de Cristo, quando tudo parece perdido, é o sucesso da vida cristã. Crer na palavra de Cristo, quando a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel, é a saída para muitas angústias em nossa vida. Pedro, ele vai
e volta ao lago para tentar de novo. Interessante. Por que Pedro lava as redes? Porque Pedro, lavando as redes, ele sabia que poderia usar no dia seguinte. A palavra aqui, quando Cristo diz, vamos pescar, vamos ao lago para pescar, e Pedro diz, Senhor, tendo trabalhado a noite toda, não pegamos nada, mas, sob tua palavra, lançaremos as redes. O mas aqui é uma conjunção adversativa, que significa contraposição daquilo que foi dito. E o que foi dito? Primeiro Pedro, ele diz, não apanhamos nada. Não conseguimos ter sucesso na nossa empleitada aqui. Senhor, tudo parece perdido. Tudo parece escuro. Mas, mas, e às vezes, nós precisamos de um mas em nossa vida. Nós precisamos de, no entanto, entretanto, todavia, eu confio no Senhor. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Vocês sabem que eu já falei aqui na sala, mas a primeira vez que eu tentei vestibular para teologia foi no ano de 2003, quando o pastor Luiz Gonçalves fez o último evangelismo ali perto do Autódromo Interlagos, na igreja de Vila São José. E eu, como obreiro bíblico, ele foi chamado para a PAC, e a gente ali ficou como obreiros, e daqui a pouco cada um foi trabalhar em uma igreja, foi fazer outra coisa. E um dia o pastor Ronaldo de Oliveira, ele disse assim, Francisco, vá fazer teologia. E eu disse assim para ele, pastor, eu não tenho condições financeiras. Ele disse, vai comportar. E eu falei assim, pastor, eu não sei comportar. Ele falou assim, rapaz, você não é obreiro bíblico é um comportor nato. E eu fui comportar. E graças a Deus, na minha primeira empleitada, eu não consegui nada. E você pode dizer, mas por que graças a Deus? Porque eu achava que por conhecer as estratégias de abordagem, de abrir um estudo bíblico, seria muito fácil para mim. Eu estava confiando nas minhas habilidades. Ser humano não presta mesmo, né, irmãos? Eu estava confiando naquilo que eu sabia de técnicas, quando, na verdade, eu precisava era ser humilde. É interessante que, no ano de 2003, eu tentei vestibular, não passei. Por quê? Porque também acreditava e entendia que, por eu ser obreiro, por dar muitos estudos bíblicos, por conhecer bem os assuntos religiosos da palavra de Deus, conhecer um pouco da teologia, ia ser fichinha passar no vestibular. Mas eu não imaginei que, na minha trajetória, tinha uma prova de 50 questões. Inglês, português, conhecimentos gerais, matemática, 10 questões de Bíblia. Eu nem apareci na lista de excedentes. Eu confiava nas minhas habilidades. Aí tentei em 2004 de novo, não passei. 2005 de novo, não passei. E assim foram 5 tentativas. Mas eu lavei as redes, eu não desisti. Você já parou para pensar se eu tivesse desistido na primeira tentativa? Ou na segunda, ou na terceira? Eu tinha convicção que Deus tinha um chamado para mim. Eu insisti. Pedro, quando ele não pescou nada durante a noite inteira, durante a madrugada inteira, ele lavou as redes para que elas pudessem ser usadas de novo. Lavar as redes significa dar a você e a Deus uma chance de dizer, Senhor, usa mais uma vez.
Ah, meus amigos, não é fácil. Não é fácil. Mas uma coisa eu vou te dizer. Talvez se Pedro não tivesse lavado as redes, talvez ele não tivesse usado aquelas redes para pescar. E qual foi o resultado da obediência? Qual foi o resultado de lavar as redes? O verso 6 mostra que o resultado de crer na palavra de Cristo foi que eles pescaram muitos peixes. Aqui nos mostra que quando sou abençoado, quem está perto de mim também recebe bênçãos. Quando obedeço a palavra de Deus, as bênçãos vêm como garantia. E nem sempre as bênçãos são materiais. Às vezes, as bênçãos vai ser uma vida de comunhão com Deus, vai ser uma alegria no coração. Mas as bênçãos também podem ser materiais. Obediência. Mas sob tua palavra lançaremos as redes. Interessante que Pedro, ele reconhece aqui que não merecia a presença de Cristo. No verso 8, você vai perceber que ele reconhece que não merece a presença de Cristo na vida dele. Nós também não merecemos a presença de Cristo em nossa vida. Mas Cristo, ele quer estar conosco. Nós não podemos achar que estamos fortes porque estudamos a Bíblia, porque lemos a lição da escola sabatina, ou porque vamos à igreja, mas é porque Cristo nos fortalece. Através disso, Pedro aqui ele não confia na sua autossuficiência, mas ele tem consciência da sua situação. E ele diz: retira de mim que sou pecador, Senhor. Aqui está uma das virtudes do cristão. É não olhar para o espelho da vida e confiar nele, mas confiar em Cristo. E dizer todo dia, humildemente: Senhor, eu sou pecador. Eu sou falho. Eu sou fraco. Eu não mereço a tua presença na minha vida, mas apesar de, eu te agradeço, Senhor. Eu louvo o teu nome. Interessante que na pesca maravilhosa você perceber que o texto bíblico vai mostrar as maravilhas de Deus. Quando eu reconheço a poderosa mão de Deus sobre a minha vida, nas situações mais adversas, quando tudo parece escuro, quando tudo parece perdido. Não estou pregando para você uma mensagem de autoajuda. Não. Eu estou apenas trazendo os fatos que estão aqui no texto bíblico. Porque, às vezes, nós precisamos entender isso, que não são nossas habilidades, mas é Cristo em nossa vida, que não é o que eu conheço. Pedro, ele conhecia o mar da Galileia. Pedro, ele conhecia o lago de Genezaré. Pedro e o seu sócio conhecia ali a situação. Mas talvez ele não conhecia profundamente aquele que estava em seu barco. Mas ele confia, ele acredita, ele crê. É interessante que nesse relato nós vamos aprender que Deus ele quer algo mais de nós. Ele quer nossas habilidades para ganharmos almas para o reino de Deus. No verso 10 ele fala, olha, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Pescadores de homens. Aqui está o segredo da caminhada cristã. É disseminar, assim como Jesus fez, o reino, proclamar o evangelho, compartilhar com pessoas. O texto bíblico diz que eles arrastaram as redes, trouxeram o barco para a orla e deixaram tudo e seguiram a Cristo. Às vezes nós precisamos deixar algumas coisas para seguir a Jesus, para termos sucesso na vida. Essa manhã eu quero compartilhar com você algo extraordinário.
Ontem eu fiz um batismo, ontem de manhã, de uma pessoa que tentou por muito tempo conhecer o Evangelho. Rodou por vários lugares procurando a palavra do Senhor. Tentou uma vez, e duas, e três. Não encontrava paz para o seu coração. E ontem, conversando com ela, ali na hora do testemunho, chorando, ela entendeu que somente na palavra de Deus, buscando as Escrituras, a verdade da palavra, ela pôde encontrar a paz em seu coração. Depois de bater em várias portas, depois de andar na madrugada da vida, depois de procurar solução para os seus problemas, para as suas angústias, ela encontrou alguém que lhe deu estudo bíblico, que lhe ofereceu o evangelho. Estava ferida, estava machucada pelas lutas da vida, mas ela deu uma chance para Cristo. Abriu o coração e se deixou ser usado pelo Espírito Santo. E ontem, no batismo dela, eu pude perceber a alegria nos seus olhos. Mas por quê? Porque um dia alguém, deixando de lado seus pressupostos, foi evangelizar, foi ser um pescador de almas. Você também foi alcançado por alguém. Um dia alguém ouviu o chamado de Cristo dizendo: segue-me. Eu quero que você seja um pescador de almas, eu quero que você vá adiante e pregue o evangelho. E você está hoje aqui. Porque alguém foi. Porque alguém ouviu Cristo dizendo: segue-me. É muito importante ter um barco, é muito importante ter habilidade, é muito importante ter uma rede. Tudo que você tem nas suas mãos para Deus usar é importante, ainda que seja algo muito simples. Ainda que você não tenha um português rebuscado, ainda que você não consiga falar a língua dos homens e nem dos anjos. Detalhe, tá? A língua dos anjos aqui é só uma ilustração de dizer, ainda que você fale vários idiomas, se você não estiver aos pés de Cristo, de nada adianta. Eu queria convidar você, essa manhã, para se juntar não somente aos que já proclamam o Evangelho, mas ao próprio Cristo, que tem a missão de Deus no coração. Veja, a missão é de Deus, não é da igreja, não é sua, não é minha, é de Deus. A igreja, você e eu, somos apenas condutores, canais a serem usados por Ele. Você quer dar um salto na sua caminhada cristã? Apesar das noites, apesar dos ventos, das tempestades, apesar de não ter pescado nada a madrugada inteira, você quer dar um novo sentido à sua vida? Prega o evangelho. Seja pescador de homens. Experimente dar estudo bíblico. Dia 22 agora foi o dia do pastor. Dia do pastor. E eu preguei ontem num grupinho e eles esperaram eu pregar lá para fazer homenagem ao dia do pastor. Pegaram algumas fotos lá, eu nem sabia que eles iam fazer homenagem. E sabe o que mais me emocionou? Sabe o que mais me emocionou? Foi quando eles pegaram algumas fotos, eu dentro do tanque, eu com a palavra de Deus aberta. Isso me emocionou muito. Mas o que partiu meu coração foi quando um dos anciãos, na verdade o diretor do grupo, ele pegou o microfone e disse: pastor, eu quero te dizer uma coisa que eu já te disse, mas eu quero te falar agora. Eu admiro muito o senhor pelo seu envolvimento
porque eu aprendi a sair. Eu deixei os bancos da igreja para sair e pregar o evangelho. E eu me inspirei no Senhor para dar estudo bíblico. Porque se meu pastor dá estudo bíblico, se meu pastor sai de casa em casa dando estudo bíblico ali, eu também quero fazer isso. Irmãos, aí eu não aguentei. Porque quando você é um péssimo testemunho, você fica desesperado, você fica angustiado. Mas quando você testemunha, quando você, sem saber, alguém está olhando para você, está fazendo o que você faz e diz para você, isso é maravilhoso. O nosso segredo é imitar a Cristo. O nosso segredo é fazer o que Cristo fazia. Mas se você faz o que Cristo faz e alguém faz com você o que Cristo fez, você está sendo um bom exemplo para essa pessoa. Um testemunho vivo em prol de outras pessoas, em prol do Evangelho. Vamos sair do barco. Vamos sair do lago de Genezaré, do mar da Galileia, e vamos pregar o Evangelho. Vamos cumprir a missão. Deságue essa manhã. Procure alguém. Ore com alguém. Estude a Bíblia para estudar a Bíblia com alguém. Ore por alguém. Jesus está voltando. Nós não temos mais tempo. Os discípulos deixaram tudo e foram proclamar a mensagem com Cristo. Eu não sei se você entende que Jesus está às portas. O que está acontecendo talvez nunca aconteceu na história do planeta Terra. Eu tenho convicção que tudo está apontando para o retorno iminente de Jesus mais e mais. Gerações passaram, pessoas pregaram, patriarcas e profetas, os nossos pioneiros deram a vida, deram sangue, se sacrificaram para que a mensagem hoje chegasse até a você e até a mim. Nós temos que proclamar o Evangelho. Como Cristo fez, façamos nós também. Saia do conforto do seu lar e vamos proclamar. É importante as redes? Sim. É importante o barco? Também. Mas o que é mais importante de tudo isso é se unir a Cristo e obedecer a palavra, quando ele diz, segue-me. De hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. Você pode estar dizendo assim, pastor, mas eu já dou estudo bíblico. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido, porque você dá estudo bíblico. Pastor, eu levo tantas pessoas ao batismo todo ano. Louvado seja Deus. Mas que tal agora você ensinar outras pessoas a fazerem isso? Que tal fazer discípulos? E você que ainda não faz isso, que tal fazer? É meu convite para você essa manhã. Daqui a pouco eu vou sair para dar estudo bíblico. Eu tenho minhas classes bíblicas. Daqui a pouco eu vou sair para pregar o evangelho. Mas de nada adianta, queridos, se Jesus não estiver na minha embarcação. Que Deus te abençoe. E que Jesus seja a luz do nosso caminho. E que nós possamos dizer, Senhor, trabalha aqui em mim. Eu não mereço a tua presença, mas eu te agradeço por ela. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E que Jesus seja a luz do nosso caminho. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer porque temos testemunhos de que Jesus, ele pregava a palavra do Senhor. Jesus, ele focava o evangelho centralizado na palavra, centralizado na pessoa de Deus. Ele era um canal. Jesus era o veículo por onde o Senhor falava. E também nós precisamos sermos assim. Ajuda-nos a obedecer a tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor eterno, pescar
várias pessoas para o reino dos céus. Que nós estejamos preocupados com o Evangelho, com a expansão do Evangelho. Que nós possamos enxergar que o que está acontecendo é exatamente aquilo que os profetas profetizaram. Senhor, que nessa manhã nós possamos ter a consciência da Tua presença em nossa embarcação. E que felizes são aqueles que o Senhor busca para proclamar o Evangelho. E enquanto isso, estamos te buscando e vamos continuar te buscando. Queremos pedir que o Senhor sempre esteja conosco. Abençoa teus filhos aqui essa manhã. Aqueles que por alguma eventualidade estão travados e não conseguem sair da embarcação e seguir a Cristo para pregar o Evangelho. Que as nossas angústias, que os nossos problemas, que muitas vezes são usados pelo inimigo como distrações para não avançarmos, que nós possamos deixar tudo para trás e buscar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Wagner. Eis-me aqui, varão. Maravilha, hein? Pastor Wagner, eu fico emocionado porque quando Cristo ele dá uma ordem, ainda que pareça absurda, se nós obedecermos, o resultado é extraordinário, é absurdo também. É isso que me encanta em Cristo. É que com a ordem vai a autoridade e o poder, né, filho? Então você não vai... Exatamente. Ele nunca coloca você numa fria. É Porque verdade. isso que você tome prejuízo aparente aqui, enquanto morando nesta terra, eu vi que essa semana que o cristão nunca morre. O cristão nunca morre. Amém. Então, Amém. Deus tem toda a provisão. Pastor, obrigado pela disponibilidade. Você entende bem o que eu estou te dizendo aqui. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus, amigo, porque você existe. Muito obrigado Amém, mesmo. pastorzão. A recíproca é verdadeira. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu irmão que está adorando conosco, lá no Juazeiro do Norte, Ceará, terra do Padre Cícero. Eita, terra boa, pastor. Terra boa, viu? Como é que é o nome do seu irmão? É Antônio Cícero. Ele acompanha mais pelo YouTube, né? Eu falei para ele entrar pelo Zoom. Eu mandei o link para ele, não sei se ele entrou, mas ele acompanha muito pelo YouTube. Antônio, um abraço para você, que Deus te abençoe aí, que seja uma bênção onde você estiver, viu, querido? Seu irmão é uma bênção e você também, garotão. Obrigado, viu, querido? Pastorzão, Deus te abençoe nos estudos, um grande dia na presença de Deus. Amém. Agora eu vou para outra atividade, pastorzão. Deus te abençoe. Vamos nessa. Um Obrigado abraço. também. Fica com Deus. Até mais. Edilma, fala aqui para a gente rapidinho, como é que foi a sua impressão de estar conosco ontem lá na reunião? Bom dia. Bom dia, pastor Wagner, bom dia, Wellington, bom dia a todos. Edilma. Eu preciso agradecer porque, assim, ontem foi maravilhoso. O Espírito Santo, na verdade, começou a trabalhar na minha vida e ele tem feito uma obra tão divina, pastor, tão maravilhosa, porque quando eu voltava com meu esposo, ele disse assim: eu não consigo entender. Eu nunca fiquei numa programação de 8 da manhã às 7 da noite, sentado, ouvindo e me sentindo participante de forma tão intensa. Pastor, meu esposo é adventista desde que nós nos casamos, há 24 anos. Só que meu esposo é um homem muito tranquilo, bem diferente de mim, ligada no 220. Mas o meu esposo, ele é uma pessoa,
ele já saiu para trabalhar, por isso ele não está aqui agora, mas assim, o esposo da Aderlândia eu conhece um pouquinho mais, né? Porque a gente se conheceu. E enquanto eu falo pelos cotovelos, ele é a pessoa centrada, ele é a pessoa calada, mas ele não gosta de mesmice. E assim, para a gente ir num local, num evento, numa programação, ele já me pergunta onde é, quanto tempo e tal. E ele assiste a Sala 57 indiretamente comigo. Porque o que eu faço? Eu ligo no celular, né, às 5 da manhã, e aí nós acordamos juntos, só que por volta de 5h30 ele sai, eu saio às 6. Então, de 5 às 5h30, ele assiste comigo enquanto ele se apronta. E aí, ele sabe de todo o contexto da Sala 57, porque termina e a gente conversa à noite, por exemplo, nossa, nessa sala hoje teve isso e tal. Só que, por exemplo, os testemunhos eu raramente assisto, porque só assisto os testemunhos quando é final de semana ou feriado, porque depois que eu vou para o trabalho eu já não consigo mais. Então, o primeiro testemunho que nós assistimos juntos foi numa semana, ano passado. Semana de outubro ali eu sou professora, né? Tirei a semana de licença e nós fizemos uma viagem para Belo Horizonte. E eu me lembro que teve uma moça, eu não lembro o nome dela, mas ela recém-casada, e o esposo dela teve um acidente e ela passou a cuidar do esposo. E nós tínhamos tirado essa semana de férias exatamente para que nós pudéssemos renovar os votos matrimoniais. Então, nós assistimos juntos, deitadinhos na cama, aquele testemunho, e ele passou então, a ser assíduo a partir dali, né? Porque, então, até então eu assistia, mas ele não. E aí, ele passou a me perguntar, mas as coisas no nosso lar passou a mudar. E quando nós voltávamos ontem, e aí ele falou assim, é incrível como que, quando a gente vai abrindo espaço, o Espírito trabalha. E nós lembramos, eu até pedi, a Aderlândia falou, né, do grupo de oração que o grupo criou para o evento, e aí nós colocamos essa semana um pedido de oração por uma família de vizinhos nossos aqui. Quando o Wellington fez o desafio ontem de convidar uma família para estar conosco, durante a semana para jantar conosco, na hora a minha lembrança veio nesse casal. Porque nós, desde que mudamos para cá, conhecemos essa família, e a família, no dia 30 de setembro, se batizou, a família completa, uma bênção. Só que o homem era um homem muito difícil também. E como eu sou coordenadora em uma escola que o filho dele estuda, eu expulsei ele lá da escola de tanto que ele é barraqueiro assim, né? Aí, desde então, ele é meu vizinho, e eu falei assim, eu não tenho mais contato com você, só com a mãe da criança. E aí, desde que a gente começou e tal, o estudo com a esposa primeiro e o filho, ele ficava sempre arredio, distante e tal. E no dia de preencher a ficha de batismo, ele falou assim, eu também quero me batizar. Eu não vou deixar minha esposa e meu filho se batizarem e eu ficar fora disso. Então, a família se batizou e foi uma bênção, assim, maravilhoso e tal. E aí eu falei, meu Deus, que maravilha, como é que pode? E eu preciso mudar com ele, porque quando foi na última sexta-feira, eu estava conversando com a mãe de outro aluno, e ele passou por mim, e ele olhou para mim assim, eu falei assim, boa noite, citei o nome dele. Ele levantou o olhar assim para mim, boa noite, Edilma, boa noite, Edilma. E ele falava isso, eu falei, Senhor, e eu comentava isso com meu esposo na vida, onde ele falou assim, é incrível, né, amor? É incrível, porque a gente acaba vivendo e os nossos vizinhos precisam ser contactados, e quantas vezes a gente se fecha para eles e Jesus precisa voltar, e o Espírito quer nos usar, quer levar as pessoas e a gente continua fechado. Como que pode? O Senhor quer nos usar, o Senhor faz de tudo. E eu vendo meu esposo falar aquilo comigo e eu falando, amor, a gente precisa deixar o Espírito trabalhar do nosso coração, através da nossa vivência. Os nossos vizinhos precisam conhecer a Jesus, precisam saber que o Espírito Santo
está ali falando conosco, Edilma, como é que você quer ir para o céu desse jeito? Como é que o Espírito vai agir na sua vizinhança? Como é que os seus vizinhos vão saber que... Porque é fácil saber que não, todo sábado, todo culto, domingo, quarta-feira, a Bíblia embaixo do braço, vamos para a igreja. Mas e daí? Como que o meu lar precisa testemunhar esse Jesus que eu digo crer, que eu digo amar, mas acontece uma situação e eu me fecho para ele? Não, porque não vou mais dar nem um bom dia. E aí a gente percebe que muitas vezes, a gente tem limitado o poder do Espírito Santo. E eu ouvi isso assim, de forma muito clara nas palavras do meu esposo. Edilma, sabe o que eu vou fazer? Eu vou... A Derlândia tem seu número. E eu vou pegar o seu testemunho, porque você tem mais coisa para contar e eu não quero não ter todo o tempo necessário para ver essa emoção de Deus tocar seu coração. Vamos combinar nosso testemunho? O que você acha? Tá bom, pastor? Então vamos combinar isso, tá bom? É muito, muito bom ver seu choro de alegria por ver a percepção do Espírito Santo trabalhando na vida de vocês. Obrigado por estar conosco ontem, viu? Nós amamos você. Precisamos de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe, viu, amado? Pastor, eu Obrigado. preciso te dizer, eu amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Que lindo, né, irmão? É isso mesmo. É isso, é o que eu falei no culto ontem. Nós temos algo que é dentro, não é uma doutrina apenas, é algo dentro movendo. É igreja, isso tem cheirinho de igreja primitiva, né? Eu entro em contato com você, viu, amada, para a gente continuar isso, tá? Obrigado pela sua fala, um grande domingo na Alguém paz. entrar aí, segura aí, tá? Isso, segura aí, tá? Você tá com o áudio aberto, viu, dona menininha? Fala, falando nisso, vem aqui logo. Bom dia, Eli, tudo jóia? Desculpa aí, desculpa. Aqui ao vivo é assim mesmo. Fala aí, o que você quer falar? Tá com o olho Eu cheio. quero falar. A primeira coisa que eu quero falar é que eu amo você. Amo o Wellington. Muito obrigado porque você orou pelo nosso programa aqui. Foi um desafio muito grande. Você estava junto com a gente. Viu o Marcelo aí do ladinho, do teu ladinho aí, esse amigo maravilhoso. E eu quero dizer que eu fico tão feliz de ver toda esse movimento aí, porque eu já senti isso e é gostoso demais da conta. E, sabe, pastor, eu estava pensando numa coisa assim que eu preciso falar, nem Billy Graham conseguiu reunir o público que a Sala 57 tem, nem Billy Graham. Ele reuniu um pessoal em um só lugar, e você consegue, através do poder do Espírito Santo, reunir um povo no mundo inteiro na mesma hora. Nem Billy Graham, que foi o maior pregador, conseguiu reunir um público tão lindo. E agora ali os meninos contando da emoção, de todo esse movimento. O pastor Delmar, antes, eu fico tão emocionada, porque você não tem tamanho da extensão que está acontecendo nesse mundo. Aqui na Itália, depois do que você veio aqui, quanta coisa, quanto telefonema, quanta história. Eu sei de gente que está trabalhando na Espanha. A gente tem novidade para o ano que vem, em parceria com a Patrícia Lisboa e a Érica de Portugal. Vai acontecer e eu espero que dessa vez o movimento brasileiro seja bem maior, se Deus quiser. E eu quero falar que eu estou muito, muito, muito orgulhosa disso que vocês fazem. É uma coisa muito gostosa. Uma pessoa que faz 350 quilômetros, um que vem lá de Brasília para o Espírito Santo, os que saíram da Europa e vieram aqui para a Itália, os que vieram do Brasil, porque tudo por um só propósito, por um só propósito, por uma só coisa, que é buscar o poder de Deus na nossa vida para que a gente consiga abreviar a volta de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amigo, te dê força e coragem, que nem o Wellington falou, vamos dormir às 4,
e levantamos às 5, não é fácil. Quando você estava aqui, eu me lembro que na noite que antecedeu o culto dos batismos, você me escrevia de hora em hora, e eu falei, vai dormir, homem de Deus, amanhã você tem que pregar. Você falou, não posso, estou em oração. Eu fiquei muito impressionada com aquilo, falei, não dou conta disso não, isso aí não é para mim. Gente, vocês são demais. Essa Sala 57 salvou a minha vida, está salvando vidas nesse mundo inteirinho. É só lá no céu é que a gente vai saber que tudo isso está acontecendo. E eu quero falar as 4 frases antes de Então, dar tchau. bora. Deixa a gente ouvir, então. Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu acredito. Se eu acredito muito mais em Deus porque vocês existem. Gente, obrigado por existirem na minha vida, por fazerem parte da minha vida. Muito obrigado por tudo, pastor, e pela tua equipe que trabalha incansavelmente, fielmente, que eu vi com os meus olhos isso, para ter um único resultado, junto com você, e um dia a gente vai colher os frutos dessa busca. Amém. Obrigado, nós amamos você também. Precisamos de Um você, abraço. sua família, para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus, com toda a galera que a gente conheceu na Itália. Que bênção. A Elô está aqui adorando com a gente também. Tenho falado com vocês para a gente não perder vínculo. Nós queremos mais em Deus porque vocês existem. Obrigado, viu, por ser essa... Glória a Deus. Bênção pura sem mistura. Bom dia para vocês, um abraço. Aproveitem a companhia desse homem aí, Wellington. A gente deu muita risada aqui. A gente foi muito Lucas é feliz. que sabe o que a gente já riu aqui, meu Muitas amigo. experiências aqui maravilhosas. Eu, de vez em quando, olho os vídeos e choro e me alegro por os dias que nós tivemos juntos aqui. Obrigado, filho. Um grande dia na presença de Deus, viu, Obrigado, Lindinho? vocês também. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Isso é bom, né, irmão? Isso é Demais. bom demais, né, velho? Bom, vamos terminar, mano. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus do que você existe, mano. Olha, eu sou muito grato a Deus por tudo isso. Louvo a Deus. Louvo a Deus pela sua vida, pela iluminação que o Espírito trouxe a você, por você ser esse amigão aqui, esse conselheiro, esse parceiro, esse pastor, esse mentor, discipulador. Que você é não só para mim, mas para esse rebanho mundo afora. Que Deus te bendiga, que Deus te sustente, que Deus te dê sempre condição de você continuar sendo esse homem. Aliás, eu não quero que você seja sempre esse homem, eu quero que você seja muito mais ainda. Sempre Porque mais. Deus te fará muito mais, para que essa mensagem alcance milhões que estão espalhados por esse mundo, milhões que estão parados dentro de um banco de uma igreja, que eles sejam reavivados pelo poder do Espírito, se tornem um exército numeroso que vai apressar e preparar pessoas para a volta do Senhor Jesus, tá? Eu te amo muito. Ninguém faz nada só, né, mano? Desde o começo a gente está junto nessa parada e o Senhor trouxe tanta gente aí para ajudar a gente. Em todos os lugares, né? Eu glorifico a Deus por tudo isso. E é toda a honra e toda a glória a Ele. Né? Vamos orar? Antes de orar, eu quero agradecer a você que está aí do outro lado. Isso aqui é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que vocês imaginam que nós estamos abençoando vocês, vocês é que estão abençoando nossa vida. Obrigado por vocês existirem, por fazerem parte, por pagarem o preço de estar aqui, por compartilharem o link. Essa equipe maravilhosa, maravilhosa, que a gente não se cansa de citar nomes, e às vezes a gente nem pode só citar algum nome, porque são todos vocês. O céu vai revelar. O céu vai revelar tudo que você não está vendo. Mas o Senhor, Ele tem muitas histórias para contar que estão conectadas com a sua permanência aqui com a gente, tá bom? Obrigado por fazer parte da nossa vida. Deixa eu voltar aqui numa coisa importante. Ô Itamar, abre aí o seu áudio, por favor. Você consegue abrir? Consegui. Eu chamei para te agradecer, porque você é administradora de grupo e ajudou demais também aqui para que tudo isso acontecesse. Muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, porque
eu penso que a gente estamos juntos, enganjados nessa missão, né? Nós somos a missão e nós precisamos fazer alguma coisa por alguém. E eu agradeço a todos vocês. Pessoalmente, a gente parece que se conhece há muitos anos. Foi muito gratificante. Abracei o Wellington, falei, Wellington, você é pequenininho, eu pensei que você era grandão. Falei para ele é lindo. E o senhor também, abracei a sua esposa, a Ana Lúcia. Ela é uma mulher de Deus. E eu falei para ela, muito obrigada. E ore por mim, pelos meus filhos, que um dia eu quero ver eles na presença do Senhor. E esse evento ontem, ele tocou muito no meu coração, né? Porque a gente vê o poder de Deus agindo ali no nosso meio, e pessoas emocionadas, e falando, nossa, que coisa linda, como Deus trabalha no coração da gente. Levei pessoas assim que estão estudando a Bíblia, ficou também gratificante, e agradecendo a Deus. Não tomou decisão de batismo, porque ela falou assim, eu tenho filhos pastores em outras denominações e quero que eles estejam presentes no meu batismo, porque eu quero testemunhar. Essa pessoa ela já deixou várias coisas, não usa mais, e os parentes delas dá força, fala assim, não, agarra mesmo. Pastores da igreja dela, né, de outra denominação. Por isso que ela não tomou a decisão ontem, de batismo também. Mas nós vamos fazer tudo para ela dar o testemunho aí na sala. Agradeço a Aderlândia, que a Aderlândia é uma guerreira, e eu falei assim, Aderlândia, o que eu puder ajudar enquanto ovelhinha, né, eu vou ajudar. E nós saímos daqui ontem de Uber, pensei que não ia dar tempo, né, para levar aquela água toda, foi um desafio, mas graças a Deus, Deus estava no controle de todas as coisas. Eu quero agradecer a todos vocês, a família pastoral e o Wellington, e todos que estiveram ali. Eu acredito que Deus fez uma grande obra na vida de cada um de nós. Obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Nós amamos você. Precisamos de você para ser feliz, irmã. A senhora é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu, amada? Muito obrigado. Eu também quero falar as 4 frases para vocês, todos aí da casa, e para toda a sala, né, que está nos assistindo. Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz, eu creio mais em Deus porque vocês existem, a sala existe, e tenho certeza que muitas pessoas vão se ajuntar a nós para poder proclamarmos a volta de Jesus, para que ele volte logo. Obrigado, amado. Um grande domingo na presença de Deus. Tá bom? Meu desejo. Que beleza, né, irmãos? Eu tenho que terminar dizendo, olha, o pastor Itamar Leles, pastor Fabinho, pastor Gabriel Pasquale, pastor Alex, Robson, pastor Hamilton, Bernardo, pelo apoio de sempre, a galera da recepção, da equipe de apoio, do louvor, dos seguranças que ajudaram, todas as pessoas, todas elas que não foram citadas aqui, nosso agradecimento, porque ninguém faz nada sozinho. Vamos orar, varão? Vamos. Pai bondoso, obrigado por despertar em tua presença e termos participado de mais uma Sala 57. Louvado seja o teu nome por isso. Amém. Nós vamos sair agora para desaguar, descansar um pouco pelas atividades de ontem, vamos entrar em contato com pessoas, vamos receber o resultado disso aqui hoje o dia inteiro, respondendo mensagens, agradecendo pessoas, porque o Senhor se moveu e vimos a operação do Senhor no coração de muitas pessoas ali, visivelmente. Amém. Nos dirija nesse dia, Espírito Santo, e coloque as palavras e os impulsos em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, tenha um bom dia com alegria. Como é que vai ser o negócio aí? Tem um pessoal que quer falar aqui. Tem um pessoal gente, que quer começar o bom dia com alegria. Então, olha só, vamos lá, Vamos ver, todo né? mundo Cheguem aqui pra para cá. trás, vamos fazer uma baguncinha santa, levar para lá, Então, mais cabo, todo mundo junto. Na hora que eu falar
1, 2, 3, tem gente fora. Aqui, não, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa, como é que eu faço? Aqui. Pronto. Não vai, pronto. Está só o chapéu do meu filho aqui. Está aqui o Lucas, viu? Levanta um pouquinho. É isso que apareceu aí. Aí, garotinho. E aí nós vamos começar, eu vou falar aqui, eles vão falar bom dia com alegria e vocês respondem, eu abro os áudios, tá? 1, 2, 3. Bom dia, alegria. Bom dia, Bom dia, com muita alegria. Bom dia, Bom dia, com a alegria, povo do Senhor. Bom dia, Ei, pastor Wagner, onde é que eu tô morando agora? Bom dia, pastor Wagner. Na transmissão do dizer não está para vocês. Até amanhã, pastor Bechara começa a série, hein? Convida um monte de gente aí. Amanhã o pastor Bechara começa a série. Um grande abraço, fica com Deus. Até amanhã.